Maranata. Amém. Um feliz sábado a todos. Feliz A paz de Deus sábado. esteja com todos vocês. Feliz sábado, Edmilson. Feliz sábado, Eric. É um prazer, né? Depois de algum tempo você está aqui sentado para junto compartilharmos a lição. Amém, amém. Geralmente a gente acaba ficando um pouco mais... Porque você fica aí Atrás das câmeras, né? exato. Mas não é contra a regra, não. Não, é a favor da regra, né? É a favor da A gente regra. agradece a Deus pela presença de todos os queridos irmãos e amigos que estão aqui conosco. Te agradece também, né, Edmilson, os irmãos que estão acompanhando no nosso canal do YouTube, seja agora ao vivo ou depois. Esses registros ficam no nosso canal para posteriormente a gente poder ver e rever os assuntos que nós tratamos aqui, que nós conversamos. Enfim, que Deus seja louvado pela vida de cada um de todos que estão conosco. Amém? Isso mesmo, Eric. Porque todo esse trabalho que você, o Júnior e aliás, o Clécio Júnior e o Moisés fazem, né? Essa questão de transmissão é exatamente para você que não pôde vir para a igreja, você que está com algum problema de questão de locomoção ou mesmo a questão de distância e inúmeros fatores, né, que faz com que você não esteja aqui. Então você está aqui, pode nos assistir, pode nos ouvir e também dar a sua opinião, né? Você que está ao vivo. E também agora os nossos irmãos, nós viemos aqui, sentamos aqui para compartilharmos com os irmãos que chegaram a tempo para juntos estudarmos a lição, compartilharmos um pouco do conhecimento que você teve durante a semana e aqui junto aprendemos um pouco mais a respeito de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Amém, amém. É uma bênção o estudo da lição, aprendemos muito. Eu, particularmente, gosto de lições como essa que nós vamos estudar durante esse trimestre, que são lições históricas, né, que são relatos específicos de algum livro da Bíblia, comentários, enfim. Eu, particularmente, sou fã desse tipo de lição e espero que a gente possa aproveitar o máximo possível aí durante esse trimestre esse conteúdo preparado para nós. Muito bem. Eu pediria, Marlete, que você acompanhasse o pessoal que estão nas redes sociais, desse alguma opinião, você compartilhasse com a gente, porque eu terminei deixando meu celular ali e eu não vou poder acompanhar quem está nos acompanhando. E certo? também qualquer irmão que quiser fazer algum comentário, e seria muito bom que assim, os irmãos participassem conosco, porque, como Edmilson falou, a gente está aqui na frente, mas é só para conduzir. O ideal é que todos nós participemos, mesmo que você ainda não tenha a lição, e você ainda pode adquirir e tal, fique à vontade para isso, você pode participar com os comentários. As histórias são histórias conhecidas e o seu ponto de vista pode ajudar a todos nós com uma compreensão diferente daquilo que nós estudamos durante a semana, né? Isso mesmo. Então, sem mais delongas, né? Vamos então ficar de pé para nós estudarmos, para nós orarmos em favor do estudo da lição. Grande Deus e grande Pai, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e teu cuidado. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Pedindo, Senhor Deus, que tu nos ajude nessa hora, que teu Espírito nos influencie, nos inspire a compreender as tuas verdades através dessa nova lição, desse trimestre que está iniciando, e que dela possamos extrair muitas lições para a nossa vida. Abençoe a cada amigo, cada irmão que está conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Muito bem, queremos agradecer aqui a irmã Fátima, irmão Balbino, que veio com a família, né? Também o Valdo, a irmã Lia e outros aqui. Meu irmão também está aqui presente, assistindo com a gente. É um prazer tê-los aqui e outros irmãos que estão aqui que eu não mencionei. Vamos então, né, ver o que foi que a lição trouxe para nós. Pegar aqui Só falta eu dizer que esqueci o óculos. Ah, não, está aqui. Antes da gente entrar efetivamente no tema da semana, como nós vamos iniciar um novo trimestre, o trimestre vai se relacionar com os temas do livro de Deuteronômio, né, o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Eu gosto sempre de dar uma olhadinha no começo da lição, de todas as lições, adulto, né, professor, tal, tem essa introdução, que é uma maneira que o autor
faz para dar uma ideia, uma perspectiva daquilo que vai ser tratado durante todo o trimestre, e o porquê da escolha ali do tema, tal, né? E aí, falando sobre o livro de Deuteronômio, que nos originais ali, no latim, é tratado como o livro da segunda lei, ou da repetição, como alguns tradutores trazem essa ideia, porque você vê lá conteúdos, né, no livro de Deuteronômio que já foram tratados, né? Muitas vezes os discursos que são apresentados por Moisés já são de temas já apresentados nos livros anteriores, de Êxodo, Levítico, Números. Então, é como se o povo estivesse ali relembrando a lei, até porque o período de escrita, né, o período histórico de escrita do livro de Deuteronômio já foi poucos momentos antes da entrada do povo ali na terra que Deus havia prometido. Canaã, né? No 40º, eu acho que o 40 ano é 40º ou é 40º? Eu sempre erro essas coisas. O 40º ano já da caminhada do povo ali no deserto, então, ou seja, o finalzinho, já os momentos finais ali daquela caminhada, então, ali Moisés começa alguns discursos, e aí eu não vou entrar nos temas, porque a gente vai ir abordando. Mas é interessante que o autor apresenta essa ideia, por quê? Nós somos um povo remanescente, amém? Amém. Nós somos um povo escolhido por Deus para viver os últimos dias dessa terra da forma como nós conhecemos. E eu acredito piamente que nós também estamos nos preparando para uma terra que Deus está preparando. Exato. Não é isso? Então, as lições que o povo de Israel precisava aprender, entender para entrar naquela terra, são lições muito parecidas, se não as mesmas que nós precisamos aprender para entrar na Terra Prometida. Exato. A gente tem noção de que na terra Prometida por Deus, a Nova Jerusalém, a Nova Canaã, como você gosta de chamar, nós vamos aprender muita coisa lá. Realmente, nós vamos aprender muita coisa que não nos foi revelado ainda, que Deus está preparando, são as maravilhas da eternidade. Então, já vai se preparando para isso. Mas muitas coisas já nos foram reveladas, através dos relatos bíblicos, das histórias, das experiências bíblicas, do espírito de profecia, e isso nós precisamos aprender aqui, e não apenas aprender, mas vivenciar. Então, o autor ele destaca que, durante esse trimestre, nós aprenderemos muito como nós devemos nos preparar para a entrada nessa terra que Deus está preparando. Certo. O livro de Deuteronômio, assim que eu entrei na igreja, alguns dias atrás, sendo bondoso aqui comigo, né? Eu fazendo sempre, todos os anos eu fazia o ano bíblico, né? E aí eu ficava me perguntando por que o livro de Deuteronômio, né? Gênesis já é uma coisa mais específica, né? O livro de Êxodo também, né? Fala o trajeto do povo de Canaã. O Levítico ele vai tratar das leis, as cerimônias, tá? Os Números ele vai fazer a contagem de diversas coisas que aconteceram lá, a contagem mais de números, né? Quantidade de povo, a quantidade disso, a quantidade daquilo, aquela coisa. E Deuteronômio, né? Eu ficava me perguntando. Aí um tempo atrás eu descobri, né? Descobri não. Aí logo depois, fazendo os anos bíblicos, eu vi que o Deuteronômio ele é um resumo do Êxodo, Levítico e Número. Então, Moisés, ele escreveu no período aproximadamente de um mês, né, que ele começa a escrever, pelo menos o relato de Deuteronômio. É um mês, mais ou menos. Quando você começa, ele vai dizendo, né, tal data, tá. E quando ele termina o livro, ele diz tal data, tá. Então, foi aproximadamente um mês que se sucedeu aquele período da escrita do livro de Deuteronômio, que ele vai fazer, como disse bem aqui o Eric, um resumo das coisas que aconteceram, uma nova chamada, uma coisa tão tal, é que tem muitas coisas que está escrito nos outros livros que volta a tratar no livro de Deuteronômio, como o caso dos animais imundos, que é tratado em Levítico 11, aí lá em Deuteronômio 14 já trata do mesmo assunto. Então, eu acredito que você que vai estudar o livro de Deuteronômio vai aprender muita coisa, e é um resumo dos três livros anteriores, né? Muito bem. Embora
durante todo o trimestre nós estudaremos o livro de Deuteronômio, a primeira semana nós ainda não entramos efetivamente no livro. Vemos poucos versículos do livro, mas faz sentido, e nós vamos entender esse sentido durante a recapitulação de hoje. Porque o título da lição dessa semana foi Prefácio de Deuteronômio. E a primeira pergunta que eu faço, você sabe o que é um prefácio? Você sabe o que quer dizer um prefácio? É uma coisa que é antes de fazer, não? Sim. Antes de fazer, você é uma coisa que é fácil, né? Não pré-fácil. Tá. Né? Pré-fácil, né? Pronto. É a introdução de algo, né? Então, o livro de Deuteronômio, nós vamos ver aqui a introdução para que a gente entre nesse contexto aí do livro. Exatamente. Geralmente, quando você ganha um livro novo ou compra um livro novo, no início do livro tem ali um prefácio ou um texto, como eu fui buscar aí nos alfarrábios, aí, como dizem no Pai dos Burros, aí, nos dicionários, um texto preliminar sobre do que vai se tratar o livro. E aqui o autor da lição, ele faz uma semana inteira de assuntos preliminares falando do que vai se tratar o estudo ou do que se trata o livro de Deuteronômio. Então, muitos conceitos apresentados em cada dia do estudo dessa semana são temas que permeiam o livro de Deuteronômio e que vão nos ajudar a compreender tudo que aconteceu, ou algumas coisas que aconteceram, pelo menos, até chegar nesse período de quando foi escrito o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio. Vamos começar, então, aqui pelo verso, né? Muito bem. Que é lá já no final da Bíblia, né? Nós estamos estudando aqui o livro, o início da Bíblia, né? E ele leva o verso lá para o final da Bíblia, onde diz assim, 1 João capítulo, 1 João 1, 8... Não, 1 João 4, 8. Oh, desculpe. 1 João 4, 8. 4, 8. Quem não tiver com a lição, 4, 8. Obrigado, abre aí sua Bíblia em 1 João 4, 8. Edmilson vai ler para a gente esse texto. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Aí eu já vou logo aqui para a parte de domingo, né, onde fala que Deus, as pessoas falam, né, só, se tivesse escrito assim, Deus é ódio, Deus é raiva, Deus, mas não está escrito Deus é amor. E muita gente diz, olha, Deus, eu já vi alguns pregadores, né, fala, Deus não tem amor, mas Deus, ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. É muito mais do que ter, porque ter é uma coisa que pode se esgotar. Né? Hoje você tem e amanhã você não tem. Né? Eu tenho, né? Amanhã eu posso não ter. Tem até um ditado que diz assim, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, Deus, ele não tem amor. Deus, ele é o próprio amor, ele é a essência. E é por isso que é muito difícil, mesmo que nós vivendo em toda a eternidade que vamos viver, temos essa esperança e essa certeza na pessoa de Jesus Cristo, nós ainda não compreendemos por completo quem é Deus e a essência do amor. Porque se nós vermos aí as pessoas, é tão difícil de compreender, porque até as pessoas dizem, não, mas Deus, como pode um pecador, comedor de feijão, ir morar no céu? Eu já vi pessoas expressando assim. Por quê? Porque não merece, entendem, né? E é difícil de se entender, como um Deus de amor, como um Deus que tinha tudo lá no céu, deixa o céu e vem e morrer por nós aqui na terra, que não merecíamos e não merecemos. Então, é uma coisa que nós não compreendemos. E aí, por isso que diz que Deus, ele é mais do que ter amor, ele é o amor, ele é a essência do amor. É verdade. Como nós falamos, os temas de cada dia dessa semana são temas que permeiam e vão permear todo o estudo do livro de Deuteronômio. E o autor começa logo falando dessa, eu não posso nem falar característica, mas dessa essência de Deus que é o amor. Mas o Edmilson relatou aqui como é difícil a gente tentar explicar isso, né? O fato de Deus
ser amor, né? Não apenas exercer isso, ou em alguns momentos, né? Mas ser amor. E eu pergunto para vocês, aí vocês podem participar, o microfone sem fio vai estar à disposição. Que elementos, né? Que coisas aconteceram nesse período aí inicial da Bíblia, da história da humanidade, que mostram, que pelo menos nos ajudam a entender o fato de que Deus é um Deus de amor, que Deus é amor. Quais atitudes, quais acontecimentos, quais situações que você vai lembrando e vai puxando a sua memória que ajudam você a entender isso. Quem estiver aí também no YouTube, também pode escrever aí quais acontecimentos, história. O irmão ali quer falar, Clécio, ajude aí, o irmão do primeiro banco aí já quer participar com a gente, por favor, irmão. Olha o microfone aí para o irmão. Paulo diz assim que dificilmente alguém se atreveria a morrer por uma pessoa boa. Nós, seres humanos, dificilmente nos arriscaríamos a dar a nossa vida por uma pessoa, por mais que aquela pessoa fosse uma pessoa boa. E Paulo diz assim, e Cristo deu a sua vida por nós sendo ainda pecadores. Muito antes de darmos o primeiro passo para aceitar a Jesus, ele já se ofereceu antes da fundação do mundo para morrer por nós, seres humanos. Então, quer dizer, nós, mesmo o ser humano estando na bebida ou na penitenciária, seja qualquer tipo de pecado, o ser humano, ele é precioso aos olhos de Deus. É um amor que nós não compreendemos, né? Então, esse episódio chamou a atenção de todo o universo, de outros mundos, como diz o Espírito de Profecia. Então, isso realmente faz a diferença. Deus não contém amor, ele é a própria fonte do amor. Isso é muito importante. Isso mesmo. Como é o nome do irmão? Irmão Francisco, da igreja do Mário Covas. Certo. Irmão Francisco, eu quero aqui fazer uma correção, né? Correção não das suas palavras, né? Mas me retratar aqui, né? É porque eu esperava ver o irmão Balbino hoje, né? E antes de vir para cá, eu, apressado, tinha uma mensagem dele no WhatsApp, né? E só que não deu para me ler. Aí, quando eu chego aqui, o irmão está de máscara, e é muito parecido de máscara. Aí eu falei do irmão Balbino, então, irmão Francisco, me desculpe. Agora que ele tirou a máscara, aí eu vi que não é irmão Balbino, né? Tem uma forma de corrigir, depois você marque aí com o irmão um almoço aí, tudo, né, irmão? Aí corrige tudo direitinho, né, irmão? Eu gostei da expressão do irmão, né, da fala, porque realmente é isso, é difícil da gente... Deus vê algo positivo no ser humano, mesmo nós sendo cheios de imperfeições, mas Deus vê algo positivo porque Ele nos conhece, porque Ele nos criou, Ele sabe o potencial que o ser humano tem. E sabe que nós estamos vivendo por influência do pecado, nossas decisões são falhas por conta disso, mas Ele vê algo que nós não conseguimos ver uns dos outros, às vezes. A gente sempre tem a tendência de olhar uns nos outros as coisas ruins, o copo meio vazio, mas Deus vê o copo meio cheio, e Ele quer preencher esse copo, Exato. Deixar pleno, né? E isso é uma das características do amor, ver algo positivo nas pessoas e no potencial que as pessoas têm para dar, né? Eu tenho uma pergunta aqui para você que está aí do outro lado e para você que está aqui, né? Deus é amor. Nós já tentamos expressar isso aqui. Mas se Deus é amor, por que Ele criou Lúcifer? Já que Ele tem a onisciência e sabia que Lúcifer poderia se rebelar, né? Porque aqui ele diz, né? Porque Deus criou, aliás, nem vou nem dizer assim, porque Ele criou Lúcifer, essa não era a pergunta. Porque Deus permitiu que Lúcifer, porque que Ele deu essa autonomia, no caso assim, tanto para o ser humano, como para Lúcifer obedecer Ele ou não. Deus, bom dia, feliz sábado. Feliz Deus sábado, é Emília. tanto amor, que nos deixou livres, nos deu o livre-arbítrio para escolher. Porque se Ele não fosse amor, Ele aprisionava, né? E a pessoa que ama, Ele deixa a pessoa livre para escolher. Por isso que Ele é sábio, é amor e é justiça. E interessante, a irmã falou ali algo, durante o falar, eu me lembrei de situações que acontecem no nosso dia a dia.
As pessoas têm deturpado tanto o significado do amor, que hoje em dia, vamos dar um exemplo de um casal que gosta muito um do outro, mas um dos dois, eu não vou dizer o homem, a mulher, senão aí vão me acusar de machista ou feminista, enfim. Um ou outro acaba tendo muitos ciúmes do outro, a ponto de querer saber tudo sobre o outro, onde o outro está, o que está fazendo, onde está indo. E aí a justificativa é sempre a mesma, né? Eu gosto muito de você, eu quero cuidar de você, né? É por gostar muito de você que eu tenho ciúmes de você, sabe? E o ciúme não é algo positivo. Geralmente leva a situações catastróficas, né? E a irmã falou, olha, a liberdade é algo dado por Deus e isso faz parte das características do amor de Deus, como você citou, né? Porque Deus cria Lúcifer, né? E mesmo sabendo daquilo que poderia acontecer com ele, né? Ele deixa com que as coisas, vamos chamar assim, que as coisas corram, né? É porque Deus é amor, porque Deus dá a chance ao ser humano, ou às suas criaturas, ou seres criados, de escolher. Senão, como a própria missão destaca, a gente sempre dá esse exemplo, nós seríamos apenas robôs. Seríamos a Alexa, né? Olha, Alexa, faz isso, faz aquilo, ou qualquer outro robô, qualquer outra inteligência artificial que está ao nosso controle, a ponto de nós podermos desligar a bateria ou não, né? Lá em casa, nós tínhamos aqui, ainda dentro do contexto, nós tínhamos uma cachorrinha, né, viveu com a gente 10 anos. Mas essa cachorrinha, ela tinha um problema, né? Ela, assim, se você trancasse ela dentro do quarto, né, por engano, você passou, fechou a porta e ela ficou dentro do quarto. Ela tinha um jeito de se vingar da gente, né? Ela subia na cama e fazia xixi. Olha, se você trancasse, podia contar nos 10 dedos. Quando você abria essa porta, que ela saía do quarto, ela tinha subido na cama e feito xixi na cama. Então, mas, e se você tem, hoje as pessoas, mas a gente gostava tanto dessa cachorrinha, né, que foi uma perca muito grande, né, quando ela se foi. E hoje as pessoas compram aqueles cachorros robôs, né? E os cachorros robôs, eles não fazem xixi no tapete, eles não mordem, eles não estragam nada. Mas me pergunte se a gente queria trocar esse cachorro por essa cachorra, que eu não trocaria, né? Não trocaria. Por quê? Não é porque a gente quisesse. Não é porque a gente quisesse ela... a gente queria realmente ela, não que a gente quisesse o que ela fazia, mas é que é diferente. Então, quando Deus cria a liberdade para as pessoas escolher, é porque Ele não queria robô. E isso é um gesto de amor. Você não tem como você trocar um ser vivo pelo um robô, por uma coisa mecânica, né? Eu fico pensando assim, se a gente conseguisse se transportar para ter essa cosmovisão que Deus tem, né? Que é olhar de fora, digamos, as coisas, né? Se a gente conseguisse olhar de fora as coisas, a chance da gente viver ou não, e descobrisse que a gente poderia não viver. É muito maluco, dá uma aspiração na cabeça, mas acho que está dando para entender, né? Se a gente tivesse a oportunidade de olhar de fora, olhar da perspectiva de Deus e falar, olha, eu poderia não estar vivendo, eu poderia não ter vivido, ou eu poderia viver, mas não tendo escolha. Como seria chato descobrir isso? Como seria ruim descobrir que Deus cria seres que não têm escolha? Seria ruim você observar Deus com essa perspectiva, mas não. Deus criou o ser humano, Deus criou todas as criaturas, anjos, sejam quais forem, não para errarem, mas Deus criou num ambiente de perfeição e proporcionou tudo para que continuasse dessa forma. Mas a liberdade que Deus dá de não forçar esses mesmos seres, essas mesmas criaturas, a o adorarem por obrigação, faz parte da característica do amor de Deus. É estranho pensar assim, porque, como nós falamos há algum tempo atrás, o mundo prega alguns valores dentro do amor, como valor global, e um desses valores é a posse, né? Eu preciso possuir, eu preciso ter, para que faça parte, seja meu,
E eu amo muito isso, eu gosto muito, sabe, é estranho isso, irmão. Até porque, Eric, tá ligado? Só tá baixo um pouquinho, mano. Tá Alô, falando, tá alô. funcionando. Até Vai. porque, em falando entre a relação entre nós e Deus, ou entre nós e nós mesmos, é muito triste você saber que a pessoa está por você, com você, por qualquer outro sentimento que não seja amor. Não é? Deus, Deus também não queria essa relação entre nós e Ele, não. Ele quer que a gente ame Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Mesmo assim, como uma pessoa que tem bens, você só é amiga dela pelo que ela tem? Por interesse, conveniência, né? Então, dó. tem que ser uma troca de amor, realmente, né? Então, Exatamente, Deus é muito sábio, né, para errar. E aí, até adiantando, Edmilson, se me permite, para a gente poder tratar todos os temas, que o tempo ali já é nosso inimigo ali. A lição já de segunda, ela já aborda mais uma dessas características que também faz parte do amor de Deus e da misericórdia de Deus, que são as chances que Deus nos dá de nós mudarmos de atitude, né? A lição de segunda, ela fala sobre ela fala sobre o momento da queda, né? Ela trata sobre esse momento da queda, e aí nós já abordamos isso em diversas vezes, vários sermões já falaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que ela estava ali. Como já falamos aí um pouco, né, nessa lição já de domingo, isso faz parte das características do amor de Deus, que é a liberdade de que o ser humano possa escolher. E naquele momento ele podia escolher a recomendação divina, e isso é sempre claro que Deus sempre recomenda ao ser humano o caminho que ele deve seguir. Se ele faz a escolha incorreta de ir por outro caminho, é a escolha dele, né? É difícil alguém errar por não saber que está cometendo um erro. É estranho falar isso, mas sempre, hoje em dia, a gente sempre tem uma noção, e isso é o trabalho do Espírito Santo, de que quando a gente começa a fazer alguma coisa que pode ser errado, sempre vem uma voz, sempre vem algo assim que, olha, né, pode não estar tão correto, né, pode dar errado. Pode dar errado. E ali, a orientação, eu não vou nem falar na ordem, vou falar a orientação, é explícita por Deus. Olha, de toda árvore você pode comer, mas daquela que está aí no meio do jardim, dela não comerás. E se todavia dela comeres, certamente morrerás. A lição dessa semana, ela trata, olhando de todos os assuntos, ela fala da questão da obediência. Né? O que Deus, nós estávamos falando, o Eric falou agora há pouco, essa questão do ciúme, né? Que às vezes o ciúme é maléfico, e às vezes o ciúme é doentio, isso é prejudicial, mas Deus, ele tem ciúme do seu povo. Né? Diversas vezes na Bíblia a gente vê Deus com ciúmes, né? Só que o ciúme de Deus não é um ciúme que impõe alguma coisa, porque eu não sei se eu vou saber expressar corretamente, mas o ciúme de Deus é um ciúme que é de cuidado, porque ele sabe que a pessoa está indo pelo caminho errado, e aí Deus tenta trazer de volta, mas esse ciúme é para que as pessoas não quebrem a cara na frente. Não é que Deus seja egoísta, que quer só para Ele. Apesar de que Ele sempre está pedindo, olha, não vá a outros deuses. E a briga de Deus com o seu povo, desde o início até o Apocalipse, foi a questão da adoração, né? Só que Deus deixa livre. Né? Tem o ciúme doentio, é aquele que quando a pessoa não é correspondida, aí a pessoa maltrata, a pessoa mata, a pessoa faz coisas horrendas, e aí Deus não, Deus deixa livre. E aqui fala dessa questão aí da queda. Então Deus, mesmo nós sendo livres para escolher o bem e o mal, Deus está sempre pedindo, desde lá da árvore lá, Ele estava pedindo obediência. Então, o livro de Deuteronômio, ele vai tratar dessa questão aí, da obediência a Deus, porque isso não é para exaltação do próprio Deus, mas isso é um benefício para a humanidade. Não a obediência pura e simples,
obediência, mas porque a obediência a Deus, perante as orientações que Ele nos dá, nos geram consequências positivas. E a falta de obediência trazem as negativas. A gente vê nos próprios exemplos dados na lição de segunda, que após essa queda, que já foi a primeira desobediência, né? As consequências negativas que vieram para a vida de Adão e Eva. A primeira, a mais ampla, foi de que eles iam morrer em algum momento. E, passado algum tempo, morreram. E aí, passado isso, as coisas ruins começaram a se multiplicar na terra. O que era para se multiplicar de positivo, que eram as pessoas, a adoração a Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão, começou a se multiplicar coisas negativas. Os primeiros filhos se degladiaram a ponto de matar o próprio irmão. E aí os povos começaram a se degladiar. Quando chega no período de Noé, as coisas horríveis que o povo estava fazendo deixaram Deus tão chateado com a população, com os povos, enfim, a ponto de Deus mandar descer um dilúvio. Mas mesmo assim, Deus ainda manda fazer a arca para dar essa chance. Quando você pensa que dali em diante, uma nova família ia se estabelecer na terra, ia multiplicar de novo a população na terra, ia ser algo positivo, aí passa algum tempo, Torre de Babel, as pessoas querem se proteger daquilo que era negativo ali da ordem divina de destruição e confiam em suas próprias forças. Ou seja, o que o autor está querendo dizer é que, como você citou, o fruto da desobediência são coisas negativas. Mas Deus, ele mesmo assim, ele usa e abusa de sua misericórdia para nos dar novas e novas chances. Né? Certo. Aí ele chama Abraão, né? Não funcionou como deveria funcionar com Adão e Eva, não funcionou com a família de Noé, né? O povo imerso na desobediência. E aí ele agora chama uma nova pessoa, diz: ó, em ti eu farei uma grande nação. Então era a propósito de Deus que ali renascesse a sua igreja, mas uma igreja obediente. Né? E foi pela fé que Abraão, e através da sua fé e da sua obediência, foi que Abraão achou graça diante Abraão achou graça diante de Deus, e ele foi chamado para essa tarefa de continuar ainda o propósito de Deus aqui na terra. Só que com o passar do tempo, aquela família de Abraão foi disfuncional, né? A gente vê vários problemas que aconteceram. Primeiro, 2 irmãos ali, um neto dele querendo brigar e tudo mais, aí depois vem os bisnetos com problema e tudo mais, aí vão para o Egito. Vão para o Egito, lá o povo já estava totalmente na desobediência, e Deus agora chama Moisés para dar sequência. Mas quando ele chama Moisés, e ontem eu estava vendo um rapaz palestrando, que ele falou assim, olha, Deus, e eu achei muito interessante o que ele disse, que Deus, ele não chama para a obediência, depois salva. Ele salva primeiro, depois a obediência. Quando ele salva o pessoal da terra do Egito lá, salva ele da escravidão, passa pelo batismo ali do Mar Vermelho, depois é que ele oferece as tábuas dos 10 mandamentos. Então, muita gente se confunde, acha que primeiro a gente tem que obedecer, depois é que nós seremos salvos. Mas aí ele diz, olha, primeiro é a graça de Deus que é incompreensível para nós, mas ele nos salva para obedecer. Então, nós não obedecemos para ser salvos. Só antes da gente entrar aí nessa perspectiva da aliança, que é a lição de quarta, eu queria só tocar num ponto aqui, ainda na lição aqui de terça-feira, que esse chamado de Abraão representa muito, inclusive, para nós hoje. Porque até então, até o período de Abraão, a forma como Deus evangelizava o mundo era uma forma mais patriarcal, por família. Né? Os patriarcas, os pais, ensinavam os seus filhos, que consequentemente ensinavam os filhos dos seus filhos, e assim essa mensagem iria ser transmitida.
como nós falamos, o pecado acabou se multiplicando, os povos se espalharam por conta ali da situação ali da Torre de Babel. Ali Deus, digamos, muda um pouquinho a estratégia, chama Abraão, tira ele de uma terra pecaminosa, e aí, como o Edmilson declarou, dali sairia uma nova nação, e ali Deus planta a semente da pregação do Evangelho através de um povo escolhido por ele. E aí a gente vai falar até mais desse povo, né? No povo peculiar, é uma expressão que foi utilizada aí na lição de quarta-feira, mas veja só, olha só como a história bíblica é exemplo para nós hoje. Passado vários anos após a morte de Cristo, e aí você vê o desenrolar da história da pregação do Evangelho, como está descrito no Apocalipse, e acontecendo durante os 2000 anos que se passaram até os dias de hoje, você vê como a história da igreja, como a história do povo de Deus vai se transformando até o momento, até os momentos que fazem parte da nossa história como adventista do sétimo dia. Ou seja, Deus chama um povo, Deus chama pessoas para, nos momentos antes da entrada na Nova Jerusalém, trazer uma nova mensagem, e essa mensagem precisa ser levada a todas as nações. Ou seja, relembrar uma mensagem que havia sido apresentada lá atrás, que está descrita no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia, e essa mensagem precisa ser levada às nações, ser levada a um ambiente, a um mundo de trevas, né? Olha só, a responsabilidade que pousou sobre Abraão, de uma nova nação, de novos filhos, pousa também sobre nós. Sobre nós. E nós devemos encarar isso como, aliás, individualmente. Vamos ver aqui a nação de Israel. Deus escolheu o povo de Israel, tirou ele do Egito, como diz o livro de Salmos, não porque fosse uma grande nação, não porque fosse a mais poderosa, não porque ela seria uma nação mais obediente, né? Não, às vezes a gente pensa que nós fomos chamados aí das trevas para vir para cá porque a gente era melhor do que algumas pessoas que estão lá fora, né? E Israel não foi chamado porque era a melhor nação. Israel foi chamado pura e simplesmente pela misericórdia de Deus. Então, hoje você está aqui, hoje você está aí assistindo, hoje você conhece e como é que eu vou dizer assim, aceitou o chamado de Deus, não porque você era melhor do que as outras pessoas, mas pela misericórdia de Deus. Então, o povo foi chamado, a nação foi chamada simplesmente pela a misericórdia de Deus em nos chamar. Por isso que o livro de Deuteronômio, a introdução, fala sobre Deus, Ele é amor. E nós já somos chamados para chamar os outros. Logo que conhecemos, nós precisamos compartilhar essas verdades. Por isso a responsabilidade de, ao conhecermos a mensagem, essa mensagem não pode ficar presa nas nossas emoções, nossos sentimentos, na nossa mente. Nós precisamos compartilhar isso, né? E falando nisso, às vezes a gente pergunta, se Deus quer salvar toda a humanidade, por que Deus não chama todo mundo logo? Se Deus chamasse todo mundo, chamava todo mundo, apesar de que ele faz um chamado geral, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, tudo mais, mas por que ele não chama individualmente, assim, todo mundo? Porque aí, assim, as pessoas escolheriam, né? E pronto, o evangelho já estaria pregue, já sabia quem ia se salvar, quem não ia se salvar. Mas Deus, Eric, é tão misericordioso e tão bondoso que Ele quer que você participe. Quando Ele chamou, por exemplo, aqui o pastor Delgado, é porque Ele quer compartilhar com ele o ato de salvar outras pessoas. Quando Ele chamou ali o irmão Francisco, né, lá do Mário Covas, porque ele disse, olha, eu quero que você faça parte. É como, por exemplo, eu já até citei isso aqui em outra ocasião, que às vezes você está, quando a minha menina ainda era criança, né, ainda pequena, assim, quase do tamanho aí do Otacílio Neto, né, e tinham algo pesado para ela levar, né, e para mim era leve,
né? Mas para ela era pesado. Aí eu poderia simplesmente dizer assim, olha, não, deixa isso aí que eu levo. Mas o que é que eu fazia, né? Digamos que o objeto é esse aqui, né? Então, eu pegava o objeto, usando fazendo a maior força para levantar o objeto, e deixava ela triscar na ponta do objeto, né? Fazendo a força dela. Né? Quem estava fazendo a maior força para levantar o objeto e transportar era eu, mas eu queria que ela participasse, né? E ela participava e ficava alegre porque sentia alegria em ajudar. Então Deus simplesmente podia dizer, não, deixa aí que eu levo, é pesado para você. Mas aí não, ele diz, olha, pegue aí na ponta, me ajude a levar, né? Deus pode fazer isso, pregar o evangelho, levar a sua mensagem sozinho, e faria muito melhor. E eu, às vezes, poderia levar aquele objeto muito melhor se levasse só, mas é porque eu queria participação. Então, quando Deus fala, Deus nos chama para levar essa mensagem a outras pessoas, é porque Ele quer que a gente participe, quer que você se sinta útil, porque senão você chega aqui, foi chamado, sentou na igreja e ficou aí de braço cruzado. Agora eu vou esperar Jesus voltar e tudo mais, todo mundo vai para casa, ninguém faz nada, só não precisava nem vir para a igreja, era só chegar em casa, aceitei e pronto, e ficar ali. Né? Então, mas Deus quer que você venha, que você participe, que você faça isso, que você faça aquilo para você se sentir útil. Isso é amor. Isso é uma coisa que nós não conseguimos compreender ainda, porque Deus faz isso. Mas eu só sei que isso é misericórdia e é amor de Deus. Muito bem. Deus chama o seu povo, como nós falamos, chamou Abraão, e aí já andando um pouco mais, avançando um pouco mais na história, chega o momento que Deus vê o seu povo ali sofrendo no Egito, e ele precisa tirar esse povo dali. O povo clama e Deus age para que Deus tire o povo ali da escravidão, das situações de opressão. E o povo sai dali. E aí Deus apresenta uma nova aliança ali com o povo, ou relembra alguns pontos daquilo que ele já tinha se declarado durante toda a história até aquele momento. Né? E aí Deus fala aí, como nós falamos, né, tem uma expressão que eu achei muito bonita, né, que ele chama de propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é dele. Ou seja, Deus está chamando aquele povo de um povo especial, né? E um povo escolhido, literalmente escolhido a dedo por Deus, fala, olha, esse é o meu povo, né? E às vezes a gente tem a sensação de que é um senso de exclusividade, que só aquele povo era para ser o povo. Mas como o Edmilson bem declarou, não, o chamado era para que o povo fosse representante, e a partir dali as pessoas conhecessem as declarações de amor que Deus dava para aquele povo e que dava também para toda a humanidade. Né? Quando Deus, aí ele tira o povo e aí ele começa a escrever a lei, né? Tanto a lei lá do Decálogo, né, nas pedras, nas tábuas de pedra, como as leis cerimoniais. Tudo aquilo dali, Eric, já existia. Só que a nação, Israel agora seria uma nação e precisava se organizar como nação. E não poderia ser agora só o dito, como você frisou agora há pouco atrás, que as coisas o ensino era patriarcal, passava de um pai para o filho e tudo mais, tudo verbalmente e através do exemplo. Mas agora Deus escreve, né? Ele escreve a lei com o dedo dele, para que não tirasse nenhum tio, nenhum jota, não houvesse interpretação humana, e escreve também a lei cerimonial, escreve algumas leis, como a lei cerimonial, a lei de saúde, as leis civis, né, a questão de divórcio, a questão então ele escreve várias leis através de Moisés, para que o povo então obedecesse. A finalidade de tudo era a questão da obediência. E aí nós vamos falar sobre a última parte da lição, que já estamos chegando aí no final, sobre apostasia e punição. Naquele momento, a resposta do povo foi positiva. Sim, Senhor, nós vamos fazer isso que o Senhor está falando. Eu tenho certeza de que nós, quando estamos aqui no culto, no sábado pela manhã, quando o pastor
faz aqueles chamados, aqueles apelos fortes, né? Nós saímos daqui com a sensação de que sim, Senhor, nós precisamos fazer o que é correto. Eu tenho essa sensação e eu tenho certeza que todos vocês Exato. já tiveram essa sensação, ou têm essa sensação em todos os cultos. Mas quando a gente acaba saindo daquela porta vir para fora, quando a gente vai pegar o ônibus, ou vai caminhando para a nossa casa, ou pega o carro, a vida parece que começa agora. Começou o jogo, sabe? O juiz apitou, agora começou o jogo definitivamente. E muitas vezes nós cometemos faltas, tomamos cartões amarelos, e aí repetimos as nossas faltas, somos expulsos aí do campo da obediência pelo juiz, que é o pecado que nos faz cometer essas faltas. E o povo cometeu faltas, e o povo falhou, e não demorou muito para isso, né? Pouco tempo depois ali, daquele primeiro aceite do povo, o povo já começou a adorar outros ídolos, porque Moisés demorou um pouco mais do tempo no monte, né? Eu gostei da analogia aí, até a Marlete falou que eu gosto de exemplificar, né? O que eu gosto muito de tratar essa questão usando exemplos. Eu diria que o juiz não seria o pecado, mas seria a lei de Deus. Né? Porque aí está lá os dois times lá, tá? E muitas vezes, quando o time é infrator, aí ele fica com raiva do juiz, né? Mas na realidade foi ele o infrator. Então, muita gente, às vezes a gente comete os nossos erros, aí a gente fica com raiva e acha que a lei é injusta. Na realidade, foi nós que infringimos a lei. Sim, tá correto. Então, essa questão da prática, Deus faz o apelo, Deus chama o povo lá no Sinai, e aí fumega o monte, sai fumaça, o monte treme, e aquela coisa, e Deus começa a falar, e o povo disse, nós vamos obedecer, Senhor, nós vamos obedecer em tudo. Mas aí, quando as coisas esfriaram... Tá. Agora, a pergunta que eu faço, e eu gostaria da participação de todos, quando a gente fica falando, o Edmilson já falou algumas vezes, e a gente mostra aqui, falando sobre obediência, isso não parece, e aí eu quero que vocês participem, senão só a gente falando aqui fica ruim, né? Isso não parece legalismo, por legalismo, cumprimento da lei e ponto final? O que você pensa quando alguém fala sobre obedeça às leis, obedeça às coisas apresentadas por Deus? Isso não te dá uma sensação de legalismo? Quero que vocês participem. O que vocês acham? Vamos lá, os irmãos também estão no YouTube. O que eles pensam? Escrevam aí pra gente. Fale, também, doutor Marcelo, aqui, ó, o microfone aqui pro ancião gato aqui, o Marcelo. Brincadeira, ancião do mês aí, tá todo chique hoje. Fala, Marcelo. Então, bom dia. A respeito da questão da lei, o que a gente sente, né? Se é legalismo, se é medo ou não. O que eu sinto realmente, de fato, é segurança, proteção. Eu sempre comparo muito a lei de Deus com uma lei específica dos homens, que é a do uso obrigatório do capacete, né? Muitos motociclistas, eles costumam andar sem capacete, outros com capacete no cotovelo, e alguns por obrigação na cabeça, e outros porque realmente se sentem protegidos pelo mesmo. Então, assim, alguns, eu sempre vejo muita blitz ali na região da Avenida do Promorá, e os motociclistas, eles reclamam das blitz por conta de ter que usar o capacete. E eles já dizem assim, esses caras aí estão querendo multar a gente, estão querendo ganhar dinheiro. Só que se a gente for prestar atenção pelo objetivo daquela lei, não é punir ninguém, né? Não é ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro para o governo ou para a prefeitura, seja lá quem for. Mas o objetivo da lei criada para o uso do capacete é a proteção da vida, a preservação da vida da pessoa, do indivíduo, né? Caso aconteça um acidente, caia, se bater a cabeça, não que seja mortal. E da mesma forma eu vejo a lei de Deus como uma proteção. Ela nos protege de fatores externos e internos, que são as nossas vontades, os nossos desejos, e eu sinto segurança, né? Então, porém, para alguns é algo punitivo, né? Legalista e tudo mais, mas para mim é algo que serve para a minha proteção. Positivo. A Alda Emília quer falar? E já estamos chegando já ao final da lição. Além de tudo isso que o Marcelinho falou,
A lei também significa ordem, disciplina, não é? Deus é um Deus de ordem. Você já pensou uma casa, qualquer estabelecimento, qualquer empresa sem disciplina, sem ordem, sem regras? É uma bagunça generalizada, não é? Toda casa tem a sua ordem, né? É preciso cumprir ordem, cumprir disciplina, que é para as coisas fluírem direitinho e não virar uma bagunça, né? Além de ser uma proteção, porque sempre nós já sabemos disso, atrás de um não de Deus, atrás de um não de um pai de amor, existe todo um cuidado, né? Um querer bem. E Deus é isso. E às vezes as pessoas não entendem por que tem que guardar a lei de Deus. Porque eu sou livre, nós vivemos no tempo da graça e tudo é oba-oba. Não é bem assim, né? Deus é amor, é um Deus de justiça, é um Deus de ordem e disciplina. Onde não existe isso, o Espírito Santo não habita. Não é mesmo? Amém. E para fechar a minha parte, Edmilson, essa desobediência, né, do povo naquele momento custou muito caro. Aquela primeira geração que saiu da terra, ela foi condenada, o irmão quer falar aí, só terminar e o irmão complementa. Aquela primeira geração foi condenada a não entrar na terra que eles estavam tão ansiosos e esperançosos. Apenas Josué e Caleb, daquela primeira geração, que teve a oportunidade de contemplar o cumprimento da promessa. E eu digo isso porque hoje nós corremos o risco de não receber as promessas dadas por Deus, de recebermos a eternidade. Tudo isso não porque Deus é um Deus tirano e não quer nos dar as coisas, mas é porque, às vezes, nós mesmos não aceitamos andar nos trilhos da obediência a Deus e poderemos sofrer as consequências. Mas veja só como Deus é maravilhoso e misericordioso. Ele está te dando uma chance hoje de talvez repensar sobre os caminhos que você e eu estejamos seguindo e possamos retomar para o caminho correto. Também assim, uma pessoa que não está treinada a ser disciplinada aqui, até por amor de Deus, ele não vai levar essa pessoa para o céu. Por quê? Ele não vai se sentir bem lá. Ele não vai se sentir bem num lugar que reina disciplina e ordem. Ele vai se sentir mal, porque ele não está acostumado a seguir regras. Irmão Francisco ali, que tinha um comentário ali. Bom, eu vejo o seguinte: qual o propósito da lei? Bom, de acordo com o apóstolo Paulo, em Romanos 7, verso 12, ele diz que a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Como é triste Deus olhar para a terra agora e ver seus filhos tão distantes de Deus. Aquilo que foi criado santo para muitas pessoas não é santo mais. Foi abolido, que não presta mais. Né? Aquilo que é justo já não é mais justo. Né? Já não presta mais. Aquilo que é bom, foi criado bom, já não é mais bom. Se você abrir a Bíblia e disser que a lei de Deus é santa e o mandamento santo justo e bom, muitas pessoas vai nos taxar de seita, de heresia, um povo burro, idiota, atrasado e etc. Então, como é triste a gente ver que aquilo que Deus criou para trazer felicidade para os seus filhos, fazer seus filhos, se a lei é santa, se eu guardar eu vou ser santo. Se a lei é boa, se eu guardá-la eu vou ser bom, né, para com Deus e para com o próximo. Se a lei é justa, é claro que se eu guardar eu vou ser justo. Então é muito triste a gente ver que as pessoas estão muito distantes de Deus, né, odiando aquilo que Deus realmente criou, que é a sua lei para a felicidade de todos os seus filhos. Né? Em Deuteronômio 5, 29, só fechando aqui, Deus fala para com o povo de Israel, ele diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem todo o tempo e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fossem a ele e a seus filhos para sempre. Amém. É um sonho de Deus que não foi realizado. Exato. Só fechar agora, encerrando aqui a lição. Nosso tempo foi embora, né? Eu vou fechar aqui com voltar para a cachorrinha lá de casa, né? Por que nós não trocávamos ela pelo um robô, né?
porque quando a gente chegava em casa, irmãos, era a maior alegria dessa cachorra, né? Ela pulava, ela brincava, ela cheirava a gente. Todo dia a Aline tinha um horário de chegar, né? 11h30, por aí assim. Ela ia para o portão esperar a Aline chegar, né? Quando às vezes o portão estava fechado, que eu tocava na buzina do carro, ela era a primeira que ia para o portão. E nós não programamos ela para fazer isso. Isso era uma coisa dela, né? E essa era a diferença. Então, quando nós obedecemos a Deus, não porque nós fomos programados para fazer, mas é porque é uma escolha sua. É uma escolha sua. Isso é que alegra o coração de Deus, quando você obedece, não porque diz, não, eu vou obedecer porque foi tirado a minha liberdade de fazer o que eu queria, então eu tenho que obedecer. Não, você tem a escolha, mas se você escolhe servir a Deus, isso é que alegra o coração de Deus. Amém. Vamos ficar de pé para encerrar com a oração? Oremos. Santo bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, gratidão, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor nos tem dado. Primeiramente, Senhor, por tu seres amor. E dentro dessa perspectiva, Senhor, todas as maravilhas, as bênçãos que recaem sobre nós, fazem parte dessa tua característica principal. Nós falhamos por nossas próprias escolhas, porque o Senhor nos deu liberdade para isso, mas pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a escolher o que é correto. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração e para as nossas vidas. Durante esse trimestre, nós vamos ver e rever histórias do teu povo, o povo de Israel, durante o período de Deuteronômio. Que essas lições não fiquem apenas na compreensão aqui na igreja ou durante os nossos estudos, que faça parte intrínseca da nossa vida e como preparação para a terra que o Senhor está preparando para a eternidade. Por favor, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.